Oi, vamos aí continuar o nosso curso de morfologia e hoje aprendendo mais um pouquinho sobre as classes morfológicas. Vamos ver agora o advérbio. O que é um advérbio e qual é a função dele? Vamos lá. Então, advérbio é uma palavra invariável, ou seja, é uma palavra que não apresenta plural. E além do mais, ela não varia em gênero e nem em número, né? Em gênero masculino ou feminino, em número plural ou singular. E o que ela faz? Ela modifica, tá? O advérbio, ele vai modificar, apresentar uma circunstância, vai intensificar. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, ó, o advérbio, ele pode modificar o adjetivo, ele pode modificar o verbo e pode modificar também o advérbio. Então, o advérbio, ele modifica três classes morfológicas. É o ava, adjetivo, verbo e advérbio. Fica até mais fácil para você gravar tática mnemônica. Ava, adjetivo, verbo e advérbio. Exemplo. Ela é muito bonita. Muito que está modificando o adjetivo bonita. Uma coisa é eu falar, ela é bonita. A outra é, ela é muito bonita. Muito é um advérbio que modifica o adjetivo. Ela fala muito. Muito, advérbio, modificando o verbo. Né? O advérbio pode modificar o adjetivo ou modificar o verbo. E a outra, né? Ela mora muito longe. Muito, advérbio que modifica o outro advérbio. Olha que interessante, um próprio advérbio pode modificar o outro advérbio sem problema nenhum, tá? Advérbio modifica advérbio. Deu para entender o que é um advérbio? Advérbio é uma palavra invariável, não aceita mudança de gênero e nem mudança de número, tá bom? Vai modificar o adjetivo, o verbo e o advérbio. Vou passar agora uma tabelinha para que você possa conhecer os principais advérbios que tendem a cair em provas. Vamos lá, vamos apagar aqui. Vamos ver. Olha só, tabela dos advérbios. Então nós temos advérbios de lugar, tempo, modo, companhia, instrumento, intensidade, negação, dúvida, afirmação e meio. Léo, há mais? Há muitos outros. Porém, estes aqui são os principais, né, que você deve aí memorizar, entendê-los para a sua prova. Então vamos lá. De lugar. Qual foi a dica que eu coloquei aqui? Você pode usar o onde. Então sempre que você fizer a ideia de onde, lugar, eu vou ter adjunto adverbial de lugar. Aqui algumas palavras, abaixo, acima, adiante, aí, posso também falar o lá. Por exemplo, ele mora acima, ele mora lá, ele mora lá. Lá é uma adjunto adverbial de lugar, tá bom? Toda palavra que remete à ideia de lugar, eu vou ter um adjunto adverbial. Aí eu não gosto de ir. Aí é o local. Então fica bem tranquilo. Tempo. Pode pensar na palavra quando. Hoje, amanhã, nunca, sempre, né? Jamais também. Por exemplo, hoje irei estudar. Hoje é uma adjunto adverbial que dá uma circunstância, ou seja, uma ideia de tempo. Então, qualquer palavra dentro de uma frase com ideia de tempo é adjunto adverbial. Ele vai modificar, lembrando, né, gente? O advérbio, o adjetivo ou o próprio advérbio. Modo, como, assim, bem, mal, calmamente. Normalmente, os advérbios de modo, eles vêm com o sufixo mente, tá? Claro que nem toda palavra terminada em mente é um advérbio. Mas lembre-se aí que normalmente o mente dá a ideia de modo. E lembrando que não tem plural. Como que eu vou saber se tem plural? Só jogar a frase toda aí, né, no plural vai ficar mais fácil. Exemplo, ela saiu calmamente. Calmamente, como que ela saiu? O modo dela. Ela fala muito bem. Bem é o advérbio do modo como ela fala. Companhia. Companhia com que? Tá? Com que? Com quem? Tanto faz aí.
Por exemplo, eu saí com meu pai. Com meu pai é uma adjunta adverbial de companhia. Olha, mas você não colocou meu pai. Eu coloquei a preposição que normalmente vai dar ideia de companhia. Eu saí com minha mãe. Ah, mas isso não seria um objeto indireto? Não, cuidado, tá? Eu saí tem sentido. Com minha mãe, eu saí na companhia de minha mãe. Instrumento, de que, com que. Por exemplo, eu me cortei com a faca. Com a faca é uma adjunta adverbial de instrumento. Um instrumento que foi usado para eu me cortar. Olha que legal. Intensidade. Quanto, tá? Quanto. É bastante, mais, bem, muito. Ela é muito bonita. Muito é um advérbio que intensifica. Logo, palavras que tenham a ideia de intensidade, nós vamos colocar aí como uma classe morfológica de advérbio. Negação. Todas as palavras negativas, elas tendem aí a ser um advérbio. Não, tampouco, nunca, jamais, né? Nunca irei. Nunca é um advérbio de negação. Dúvida, o próprio nome já diz tudo. Dúvida é uma incerteza, é algo provável, uma possibilidade. Caso, né? Porventura, talvez, talvez ela virá. Talvez, advérbio de dúvida, tá bom? Mais uma afirmação. Toda palavra que for afirmativa, nós vamos colocá-la como um advérbio. Sim, certamente, realmente. Exemplo, Léo. Realmente irei ao parque. O realmente aí é um advérbio de afirmação. Meio. Qual foi o meio utilizado? De que? Por exemplo, eu vim de ônibus. De ônibus é o meio pelo qual eu vim. É uma adjunta adverbial de meio. Olha que interessante, tá? Então, nós aprendemos aí um pouquinho de cada um. Lugar, onde, tempo, quando, modo, como, companhia, com que, instrumento, de que, com que também, ou com quem, né? Intensidade, quanto, negação não coloquei porque já é mais tranquilo, dúvida, incerteza, possibilidade, afirmação, certo, né? Algo certo aí, e o meio é o meio utilizado. Nós vamos ficar por aqui com o conceito de advérbio. Espero que esta aula tenha te ajudado. Um abraço e até mais.